Amém, meus irmãos. Graça e paz a todos. Quero saudar a igreja, dizer que já tenho muitas saudades dos irmãos e dos tempos em que estive aqui neste púlpito, tendo o privilégio de poder, sob orientação do Espírito Santo de Deus, dirigir aqui os cultos da nossa igreja. Fiquei muito feliz também, pastor, pela oportunidade que o Senhor me deu, pelo convite que o Senhor fez a mim. De fato, no decorrer da semana, fiquei um pouco preocupado com o que iria falar, porque a Bíblia nos relata inúmeros conselhos para os pastores e a importância que é essa função pastoral. Mas como o próprio pastor falou comigo, eu tenho um bom poder de síntese e creio eu, com a força do Espírito Santo, que poderei transmitir aos irmãos hoje uma palavra que vai chegar, que a começar por mim, vai tocar o meu coração e também a mente e o coração dos irmãos. Então eu queria orar inicialmente com a igreja. Pai querido, aqui está o teu servo, que foi escolhido, ó Pai, para trazer a mensagem nesta noite, Senhor Deus. Peço, ó Pai, a Ti que o Teu Santo Espírito preencha a minha mente e faça arder, ó Pai, o meu coração, para que, a começar em mim, a Tua palavra seja anunciada à Tua igreja, Senhor Deus. E, Pai, se há hoje alguma vida, algum mano, alguma mana que precise se reconciliar com o Senhor, se há alguma vida que precise ter um encontro verdadeiro com o Senhor, que isto ocorra nesta noite, Pai, para que não apenas o clima festivo que temos aqui, em comemoração a 48 anos de vida pastoral do nosso amado pastor Valdemir, para que também haja festa nos céus, Senhor Deus. Assim te oro, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra desta noite tem por tema os últimos conselhos de Paulo. Orientações para o ministério pastoral. E a nossa reflexão tem por base o texto de 2 a Timóteo, a segunda carta que Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo. Nós vamos pensar dos 4 capítulos dessa carta, 4 conselhos que Paulo então transmitiu a Timóteo e que são conselhos que são aplicáveis até os nossos dias de hoje. São os conselhos que definitivamente guiam a vida e o ministério de um pastor. O primeiro texto, então, é o de 2 Timóteo 1, 13 a 14. Guarde o Evangelho, é o primeiro conselho. O segundo conselho está inserido em 2 Timóteo 2, 3 e 4. Sofra pelo Evangelho. O terceiro conselho está em 2 Timóteo 3, 14 e 15, permaneça no Evangelho. E o quarto e último conselho está inserido em 2 Timóteo 4, 2, pregue o Evangelho. Então, iremos começar por 2 Timóteo 1, 13 e 14. Permitam-me, antes da leitura, apresentar o contexto em que essa carta foi escrita. Esse texto foi escrito por Paulo entre os anos de 66 e 67 depois de Cristo. Paulo estava preso em Roma. O Império Romano na época era o principal império, era o império que dominava o mundo, e Roma era a capital do mundo, a principal cidade. Essa foi a segunda prisão de Paulo. O primeiro cárcere de Paulo, entre os anos de 61 e 62, orquestrada pelo povo judeu, pelos líderes judeus, motivados pela inveja que sentiam por Paulo, Paulo orou ao Senhor e pediu misericórdia para que fosse libertado. O Senhor, então, atende a oração de Paulo e liberta-o, para que Paulo, então, prosseguisse com o seu ministério, prosseguisse com a obra
tão valiosa que o Senhor colocou nas mãos desse homem de Deus. Mas dessa vez, na segunda prisão, Paulo tinha a convicção que seria morto. Paulo tinha a convicção que não teria a oportunidade de ser liberto. Por isso, esta carta que Paulo escreve a Timóteo é a última carta que Paulo, então, transmite ao povo de Deus. Esta é a última carta escrita por Paulo. Este é um dos últimos atos de Paulo como apóstolo de Cristo. E a relevância dessa carta é tamanha, porque as últimas palavras de Paulo, os últimos conselhos de Paulo, se dirigiram ao seu discípulo Timóteo, um jovem pastor, e se dirigiu, portanto, a todos os pastores. Tamanha, então, é a relevância desse texto para o ministério de Deus e para os ministérios dos nossos pastores. Naquela época, havia uma perseguição terrível ao Evangelho e aos cristãos, muito piores que os dias atuais. Os cristãos literalmente eram perseguidos, crucificados, eram queimados vivos. E nessa feita, Nero era o imperador de Roma e Nero articulou uma falsa acusação contra Paulo. Nero articulou que os cristãos foram os autores de um crime bárbaro contra o império, que os cristãos foram aqueles que incendiaram Roma e que Paulo era o autor intelectual deste crime, dessa organização criminosa. Paulo, então, foi apontado como o principal líder, ou como líder deste crime, como quem orquestrou e quem conduziu, maquinou esta obra criminosa. Lógico, acusações infundadas e falsas. Paulo foi submetido a um processo judicial e, pasmem, irmão, na primeira audiência, na audiência em que Paulo teria a oportunidade de se defender, de apresentar testemunhas, pessoas que pudessem depor ao seu favor, ninguém apareceu. Ninguém, nenhum de seus seguidores, nenhum dos seguidores de Cristo, nenhum de seus apoiadores, nenhum de seus discípulos, ninguém apareceu para ajudar Paulo, para dar uma palavra de apoio a Paulo, para contraditar as falsas acusações que foram imputadas a Paulo. E isso robusteceu a acusação contra Paulo. E Paulo sentiu muito isso, sentiu abandonado, mas ressaltou no texto de 2 Timóteo 4,16 que o Senhor continuou a lhe dar forças, que o Senhor, ele tinha certeza, convicção que o Senhor permaneceu ao seu lado, e por isso ele escreve essa carta, e por isso o ímpeto de continuar anunciando o Evangelho e orientar os jovens pregadores, seus jovens discípulos, permaneceu na mente e no coração de Paulo, e ele então escreve esta carta, e acabou depois sendo morto. Por ser romano, Paulo não foi crucificado, como acontecia com os cristãos, mas foi degolado por ordem de Nero. Esta foi a sentença de Paulo. Então, no primeiro texto que iremos ler, eu vou fazer a leitura, em razão do tempo, peço para que os irmãos me acompanhem atentamente. O primeiro conselho, então, contido em 2 Timóteo 1, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Pastor Valdemir me pediu para que não fizesse comentários alusivos a ele, elogios. Eu também não sou disso. Não sou de bajular, a bajulação atrapalha, é prejudicial, ela cega, e os bajuladores são pessoas detestáveis, são pessoas que não acrescentam em nada. Então, vou mencionar aqui a visão que o pastor Hernanes Dias Lopes, neste livro, De Pastor a Pastor, Princípios para ser um pastor segundo o coração de Deus. Esse livro foi uma referência nessa reflexão. Pastor Hélio, esse livro não vai para você, infelizmente, meu amado irmão. Esse livro vai de presente para o pastor Valdemir.
tá? Com uma dedicatória que eu ainda irei fazer, mas você vai ser agraciado com outro livro, meu pastor. Fique tranquilo. E Hernanes Dias Lopes, então, destaca logo no prefácio deste livro, é uma obra de 2008, escrita em 2008, que ser pastor é a missão mais nobre que um homem pode exercer na terra. Diz assim, então, o pastor: ser embaixador de Deus e ministro da reconciliação é a missão mais nobre, mais sublime e mais urgente que um homem pode exercer na terra. Ser portador de boas novas, pregador do evangelho, consolador dos aflitos, edificador dos santos e pastor de almas é o posto de maior honra que um homem pode ocupar na vida. Nenhuma vantagem financeira deveria desviar-nos desta empreitada. Nenhuma posição política, por mais estratégica, deveria nos encantar a ponto de desviar-nos do ministério da palavra. E, de fato, o pastor é um vocacionado pelo Senhor. Hernanes Dias Lopes conta como se deu o seu chamado pastoral. E eu quero compartilhar com os irmãos também brevemente. Ele narra que, no momento da sua gestação, havia um risco presente. Ou ele viveria, ou a mãe dele viveria. Então, os médicos colocaram diante da mãe essa difícil escolha. O que a senhora prefere? A senhora sobreviver ou o seu filho nascer com vida? E ela, uma serva do Senhor, temente, orou firmemente ao Senhor e colocou essa demanda para que fosse solucionado pelo nosso Deus. E ela pediu a que o Senhor, a que os dois tivessem vida. E nesse momento ela entrega a vida do seu filho ao Senhor. Ela consagrou a vida do seu filho ao Senhor para que o seu filho fosse um pastor de almas. E o Senhor atendeu a oração daquela mulher. Mas ela não contou nada para ele. Ele foi crescendo, foi se desenvolvendo com o sonho de ser advogado e político. Esse era o sonho dele. E foi se preparando para isso. Ele narra que não perdia um comício político. E aos 18 anos, então, ele se filia em um partido político e ele ingressa na faculdade de Direito. Mas aos 19 anos, ele é confrontado pelo Senhor, de forma que o chamado do Senhor é irresistível para ele. E ele abandona a pretensão de ser advogado, abandona a pretensão de seguir carreira política e se entrega totalmente ao Senhor. É por isso que ele diz que o chamado, por isso que sabemos, melhor dizendo, que o chamado do Senhor é um chamado irrevogável e que não pode ser transferido para outra pessoa, é intransferido. Os pastores são escolhidos pelo Senhor. Como diz o profeta Jeremias, em Jeremias 3,15, Deus é quem dá pastores à igreja. A vocação pastoral, portanto, não é uma vocação terrena, é uma vocação celestial. O pastor não é um voluntário. O pastor não deve escolher o pastorado porque tentou medicina e não gostou, foi para a engenharia e não se deu bem, ou tentou o direito e não... Eu vou ser pastor. Não, não é assim que funciona. O pastor efetivamente escolhido por Deus é de fato escolhido pelo Senhor e é um vocacionado. O pastor Hernandes diz que a vocação para o pastorado é como ter algemas invisíveis, que é impossível fugir desse chamado. O pastor Valdemir acabou de narrar aqui, também ainda jovem, foi com as pernas trêmulas, pesadas, após participar de um culto e ouvir e cantar o louvor que cantamos há pouco, foi então aceitar o seu chamado. A vocação, portanto, é como algemas invisíveis, não há como escapar dela. Portanto, meus irmãos, a motivação para cumprir o ministério pastoral é um propósito divino. E esse propósito, ele não é cercado de benesses,
não é cercado de amenidades. A vida do pastor não é uma vida fácil. O pastor Valdemir também agradeceu aqui a sua família, a sua esposa e a toda a sua família pela paciência que teve com ele, em razão dos momentos em que ele teve que deixar a família de lado para atender, então, a nossa igreja, aos irmãos e às irmãs que precisavam de apoio, precisavam de um consolo, precisavam de uma palavra. De fato, o ministério pastoral é um ministério desafiador, é uma tarefa árdua. Não é fácil ser pastor. Não é nada fácil ser pastor. O pastor, ele é um servo de Cristo e ele é um servo da igreja. Ele deve estar sempre pronto para atender aquilo que Cristo ordenar e as demandas, especialmente as mais graves, que surgirem para a membresia. E além de cuidar da vida de toda a membresia, de todos nós, de se apegar a nós, de se interessar pelas nossas dificuldades, de se alegrar conosco nas nossas vitórias, ele também é pai, ele também é marido, ele também é avô, ele também tem os seus compromissos familiares. Por isso que a vida pastoral não é nada simples. Parece que é um peso dobrado, ou mais do que isso, multiplicado, porque além das atribuições normais que todo chefe de família tem, que todo pai, que todo marido tem, ele ainda tem que se preocupar com a vida de todo o seu rebanho. E nesse ponto é importante dizer que, diferente do que nós vemos hoje em dia, em que muitos pastores apresentam o Evangelho como um mar de maravilhas, ou a vida pastoral cheia de luxo, cheia de benesses, a vida pastoral, de fato, ela é complexa e para pastorear não basta amar, pregar ou amar a palavra, tem que amar as ovelhas, tem que gostar de gente, tem que gostar de estar perto de gente. Eu vejo a alegria do nosso pastor quando a gente recebe aqui pessoas em situação de rua, em que nós fazemos um movimento de acolhida com a igreja na rua e recebemos aquelas pessoas, às vezes, numa situação já degradante, sujos, precisando de carinho, precisando de afeto. É isso que o pastor faz no seu dia a dia. Porque aos olhos espirituais, nós somos como essas pessoas em situação de rua, somos sujos, o pecado nos corrompe, o pecado nos mancha. E o pastor nos ajuda com essa tarefa de nos conduzir pelo caminho correto, de nos orientar, de nos receber, de ajudar a sermos limpos pela palavra e nos socorrer. Então, o pastor tem que gostar de ovelha, tem que gostar de gente. Muitas das vezes, o pastor tem que pegar a ovelha no colo. E como tem ovelha que só gosta do colinho do pastor, né? Só gosta de ser acariciada e pega no colo. Mas o pastor também deve admoestar, deve dar a palavra de correção. O pastor tem um cajado, na simbologia do pastor, ele tem um cajado que ele usa para acolher, para chamar as ovelhas para próximo deles. Mas tem para dizer, olha, eu estou com um cajado aqui, cuidado, o cajado do Senhor pode cair sobre você, se você se desviar, se você tomar uma atitude errada. Em suma, o pastor ele tem que ser um imitador de Cristo, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Não é uma tarefa simples, como eu já falei, não é para qualquer um. Apenas aqueles vocacionados pelo Senhor conseguem suportar esse fardo, esse trabalho tão pesado. Sabem por quê, meus irmãos? A ovelha, ela é um animal que não sabe cuidar de si mesma. Vocês sabiam que a ovelha é míope? Quantos sabiam que a ovelha é míope? A ovelha, por natureza, tem dificuldade de visão, tem dificuldade de guiar-se. A ovelha, por natureza, ela tem a tendência a se desviar do rebanho ou a percorrer um caminho perigoso, ou a percorrer um caminho espinhoso, ou a cair por um desfiladeiro.
Por isso que a ovelha precisa de um pastor. Por isso que a ovelha precisa de alguém que é incumbido de cuidar da sua vida, de orientar, de chamar para perto, de trazer para perto, de cuidar, de dar uma palavra de correção. E é dessa forma, e por isso que a Bíblia e toda a figura, Bíblia, a forma como é descrita, inclusive o papel de Cristo como bom pastor, se dá assim. Ele deve corrigir as ovelhas, deve cuidar das ovelhas, deve ajudar a diminuir os riscos que a miopia que as ovelhas têm podem causar de prejuízo a elas. Então, é por isso que o pastorado é um encargo atribuído por Deus, porque não é qualquer pessoa que é capaz de suportar essa tarefa, é capaz de suportar essa responsabilidade de guiar as ovelhas. E é curioso, eu nunca tinha lido nada a esse respeito, que a Bíblia nos ensina que o pastor deve agir com a firmeza de um pai e com a doçura de uma mãe. Tem gente, como eu já falei, que prefere só a doçura da mãe, né? Mas a Bíblia ensina que a firmeza do pai está presente em 1 Coríntios 8, de 18 a 21. Eu vou ler para os irmãos. No entanto, é a carta de Paulo aos Coríntios, no entanto, alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então, saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que preferem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Nós preferimos amor e espírito de mansidão, com certeza. Mas nas atribuições do pastor está esta, de agir firmemente como um pai. Por outro lado, a doçura de uma mãe encontra-se em 1 Tessalonicenses 2, 5 a 9. Eu vou ler aqui na linguagem traduzida, na versão traduzida na linguagem de hoje. Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Palavra de Paulo e seus discípulos aos cristãos em Tessalônica. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês, nem de outros. No entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa, por sermos apóstolos de Cristo. Mas, quando estivemos com vocês, nós fomos como crianças, fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de não ter dado a vocês somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida. Como nós os amávamos. Irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhávamos de dia e de noite, a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. Aqui Paulo e os discípulos destacam aos crentes em Tessalônica o amor que eles sentiram por ele e a forma pesarosa como eles, então, lidaram com a situação. Eles poderiam ter recebido conforto, poderiam ter recebido sustento, abrigo, comida, o que fosse necessário, mas eles preferiram, Paulo e os discípulos, trabalhar durante o dia, ganhar o seu próprio sustento para não serem uma carga, para não gerar despesas com os irmãos. Muito nobre a conduta deles e a forma como eles, então, amaram os irmãos como uma mãe. Então, esse é o papel do pastor. O pastor é quem guia as ovelhas a pastos verdejantes e a águas tranquilas, onde possam saciar a sua fome e a sua sede em segurança. O segundo conselho de Paulo a Timóteo, sofra pelo Evangelho, está contido em 2 Timóteo 2, 3 e 4.
Diz assim: suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, para poder agradar aquele que o alistou. Esse chamado de Paulo aos pastores é um alerta de que a pregação do Evangelho, a vida pastoral, ela traz sofrimentos e que os pastores devem estar preparados para enfrentar esse sofrimento em nome de Cristo. Na verdade, irmãos, durante toda a história, desde que o mundo é mundo, durante toda a história do cristianismo, os cristãos sempre foram perseguidos, sempre foram atacados, com maior ou com menor intensidade. O fato é que a igreja é perseguida porque o mundo odeia Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. É por isso. O mundo rejeitou a Cristo, odeia Cristo. Então nós sempre seremos alvos de perseguições e os pastores estão à frente disso, são muito atacados, são alvos escolhidos diretamente pelo inimigo das nossas almas. Nós não podemos esquecer, inclusive, que ele, o inimigo das nossas almas, é o príncipe desse mundo. Então ele maquina, ele usa as forças do mundo, os poderes do mundo para atentar contra a vida dos pastores. Não é demais também ressaltar, como está escrito em João 12, 31, que o inimigo está em nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E por isso que Pedro, em sua primeira carta, nos alerta, primeira carta de Pedro 5, 8 e 9, nos alerta que estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem deva devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, o sofrimento é uma realidade na vida da igreja e especialmente na vida dos pastores. São alvos principais do diabo, são alvos principais de Satanás. E é por isso que Paulo alerta aos pastores e alertou a Timóteo e a todos os pastores a respeito disso, reforçou isso em 2 Timóteo 2, 9 a 10. Pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está aprisionada. Por isso, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que eles também desfrutem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Eu me recordo aqui, pastor, eu tenho que mencionar e destacar, não é bajulação, do senhor falar que durante o período de mudanças em nosso sistema jurídico aqui brasileiro, o senhor me questionou algumas vezes a respeito disso aqui, sobre o conceito de família que foi modificado, que foi alterado e não foi pela lei, não foi pelo caminho normal, não foi por meio do processo legislativo, foi por decisão judicial, foi por uma interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu ao que é família. Mudou-se completamente o conceito de família e passou-se, então, em alguns casos, se exigir ou a cogitar a ideia de que os pastores, de que os padres nas igrejas católicas teriam que fazer, então, casamentos que não se amoldam ao nosso padrão, ao padrão cristão de casamento. Eu lembro do senhor dizer que, se necessário fosse, o senhor seria preso, mas o senhor não deixaria, assim como outros pastores compromissados com o Evangelho, de deixar de realizar aquilo que o Senhor colocou no coração da igreja, aquilo que o Senhor apresentou como verdade absoluta na Bíblia. Então é disso que se espera, de um pastor em relação a esse conselho. Sofra pelo Evangelho, para que, apesar de presos, apesar de que em sofrimento, apesar de mortos, a pregação do Evangelho se propague, para que não desistam de pregar o Evangelho, para que não desistam de cumprir o mistério para o qual foram ordenados, e anunciem o Evangelho.
para que então, apesar de presos, mortos, o Evangelho então se propague e continue. O terceiro conselho de Paulo a Timóteo é: permaneça no Evangelho, e está contido em 2 Timóteo 3, 14 e 15, que diz assim: quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Com esse conselho, Paulo adverte aos pastores a se manterem íntegros na fé, a terem uma vida irrepreensível, a tratar bem a sua esposa, a tratar bem os seus filhos, ser um chefe de família exemplar, a ser honrado nos seus negócios, a ser honrado em tudo aquilo que tocar a mão. E isso é uma realidade muito distante. Na época em que o pastor Hernandes escreveu esse livro e nos dias atuais também. Infelizmente, o que nós vemos no nosso dia a dia é uma profunda corrupção nas igrejas. Há muitos líderes religiosos que exploram a sua igreja, que exploram o seu rebanho, que se afastaram totalmente dos propósitos para qual foram vocacionados. Estou falando daqueles que foram vocacionados, não daqueles que se passam por pastor, daqueles que tiveram de fato um chamado para o Senhor, mas que se desviaram no meio do caminho, perderam a sua integridade, perderam o seu foco. E usam então a igreja a qual dirigem. Não é só o pastor, ninguém faz nada sozinho, há também os demais líderes da igreja, em busca de status, em busca de fama, em busca de poder, em busca de dinheiro. Isso é drástico para as nossas igrejas. Esses pastores deixam-se corromper pelos valores do mundo, se amoldaram ao padrão do mundo, se acostumaram ao padrão do mundo. E com isso se tornam amigos do mundo e inimigos de Deus. Paulo alerta na sua carta aos Romanos, capítulo 2, versículos 21 a 24. E então, você que ensina os outros, não ensina a você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz para não adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Por essa razão, por essa verdade bíblica, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, pregador batista em inglês, afirma que o mais maligno servo de Satanás é o ministro infiel do Evangelho. E de fato é, meus irmãos, porque ele é um lobo dentro do rebanho, e ele é o líder. Ele é capaz de destroçar as vidas. Ele, quando um pastor se amolda aos padrões do mundo, quando usa o púlpito apenas para pregar aquilo que convém à membresia, quando a pregação não é o evangelho puro e simples, que é uma pregação de confrontação, que é uma pregação que nos humilha, que nos constrange, que nos chama a uma renovação de vida, a uma verdadeira mudança de vida, é trágico para a igreja. E, infelizmente, o que nós vemos hoje são pregações que começam com meu lindo, minha linda, e por aí vai. Eu confesso aos irmãos que eu tenho muita dificuldade de ouvir esse tipo de pregação,
porque não é uma pregação que me constrange, que revela a minha condição de pecador, que desperta em mim a vontade de prosseguir a minha caminhada na fé, amadurecendo de dia em dia, de tempo em tempo, que me lembra da obrigação de anunciar o Evangelho para todos aqueles que estão em meu entorno, que me lembra que eu sou responsável por essas vidas que convivem comigo, a quem eu posso me dirigir. Mesmo pelas mídias sociais, eu posso me dirigir, eu posso anunciar o Evangelho em larga escala pelas mídias sociais, simplesmente mandando um versículo ou postando algo sobre Jesus. As pessoas veem, muitas respondem, muitas dizem que aquela palavra ajudou no momento de sofrimento, no momento de dor. É desta palavra que estamos falando, que nos confronta, que lembra que nós também, como servos do Senhor, temos a missão, temos o dever de propagar o Evangelho, de sermos sal e luz do mundo. Este é o Evangelho puro e simples. Nós participamos do reino, fazemos parte do reino, junto com o nosso pastor, devemos ajudar o nosso pastor e não criticá-lo. Já foi realidade para mim, eu creio que para os irmãos também, chegar à igreja e ficar observando a forma como um determinado irmão ou irmã se porta, como ora ou como louva ao Senhor, com aquele senso de crítica apenas. Isso não provém de Deus. Nós estamos aqui para servir, para ajudar os nossos irmãos, o pastor, os nossos irmãos a fazer a obra. E como a seara é grande, como há trabalho a ser feito. Só na nossa igreja, quanto trabalho que temos, quantos departamentos temos, quantos ministérios temos. E quantas vezes nós ficamos parados, inertes, esperando quase que Deus falar diretamente conosco. Deus está falando, a palavra fala conosco. Então esse é o Evangelho puro e simples, e que coloca Cristo como centro da igreja, e que conduz ao arrependimento, e que conduz ao amadurecimento cristão. Esse é o Evangelho que os pastores devem, então, guardar. Há pastores que acabam se desviando, apesar do seu chamado, deixam de permanecer no Evangelho, porque os pastores, apesar de muitos pastores se intitularem como donos da igreja, donos do rebanho, eles não são donos de nada. O Senhor é o dono da igreja. O Senhor é o dono do rebanho. O pastor é um vocacionado por Deus para liderar o rebanho. Tem uma liderança funcional, mas o pastor também é ovelha. O pastor também tem sofrimentos, tem dores, sofre perseguições, enfrenta desafios. Muitas das vezes os pastores precisam ser aconselhados também, precisam de apoio. São seres humanos, são ovelhas, também são míopes, com mais instrução, com mais preparo, mas também estão sujeitos. Por isso que os pastores devem permanecer no Evangelho, cuidar disso, ter como tema principal da sua vida pastoral o cuidado em manter-se íntegros, de modo a não vacilar e não se afastar dos evangelhos e dar um mau exemplo. E esse caminho, meus irmãos, o caminho que mantém a integridade no Senhor, o caminho que mantém a intimidade necessária com o Senhor, para um pastor e para todos nós, toda a membresia, só se dá de uma forma, é com a oração. A oração é a estrada para ter intimidade com o Senhor. E é a oração privada, é a oração pessoal, íntima, em que nós nos apresentamos diante do nosso Deus com humildade para receber dele as instruções para a nossa vida. Deus não está atrás de pastores que são eloquentes de fala,
que sabem articular bem as palavras e proferir um sermão que cause certo impacto ou que agrade o rebanho. Não, Deus não está atrás disso. Deus está atrás de pastores e de servos que realmente amam o Evangelho, amam a sua obra e que tenham intimidade com Ele. A palavra nos ensina que o Espírito do Senhor sobrepaira a superfície das águas, sobrepaira a terra e busca aqueles que adoram em espírito e em verdade o Senhor. É disso que o Senhor está em busca, de servos e servas que o adorem em espírito e em verdade. E adora em espírito e em verdade o pastor que tem a vida de oração e o servo e a serva como membro da igreja que também tem uma vida de oração, uma vida dedicada à oração. Esse conhece o íntimo do Senhor. Esse, no momento de crise, de dificuldade, consegue alcançar o esconderijo do Altíssimo e encontra abrigo, encontra a verdadeira proteção e a alegria que só o Senhor nos dá. O quarto e último conselho que Paulo deixou a Timóteo é: pregue o Evangelho. Este conselho está inserido em 2 Timóteo 4, 2, e diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encorajem com toda a paciência e ensino. A orientação de Paulo sobre pregar a palavra não é qualquer palavra, é a palavra do Senhor. A orientação de Paulo não é para o pastor pregar aquilo que lhe convém, ou a palavra que lhe convém, porque a palavra, que é o alimento para as nossas vidas, é a palavra de Deus. Portanto, aquilo que nós achamos sobre a palavra, aquilo que nós entendemos como adequado sobre a palavra, não importa para Deus. Deus é fiel e justo no cumprimento da palavra dele. É por isso que o pastor deve ser uma pessoa instruída no conhecimento da palavra. Deve conhecer de forma genuína a palavra. E deve anunciar a palavra sem distorções, a sã doutrina, como Paulo alerta Timóteo. É a palavra de Deus que é viva, poderosa e eficaz. É a palavra de Deus que não volta vazia, como está contido em Isaías 55, 11. É a palavra de Deus que é vida para quem a encontra e saúde para todo o corpo. Provérbios 4, 22. É a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmos 19, 105. Meus irmãos, minhas irmãs, é o próprio Senhor que não dorme quem zela pelo cumprimento da sua palavra. E Deus cumpre os seus propósitos por meio desta palavra. Desta palavra cujos pastores têm a missão de anunciar. Daí a importância, a relevância da função do pastor. Anunciar a palavra do Senhor de forma genuína, de forma como ela foi inspirada, como Deus inspirou homens para que elas chegassem, homens e mulheres, para que elas chegassem até nós. Daí a relevância da missão pastoral, de pregar essa palavra de forma genuína, sem distorções, sem qualquer valor que o mundo, que a sabedoria do mundo tentou lhe contaminar ou nos apresenta. Porque, afinal de contas, é por meio desta palavra, é por ouvir essa palavra, é que somos fortalecidos em nossa fé, como Paulo destaca em Romanos 10, 17. Porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Se a palavra é distorcida, se a palavra não é pregada com
de forma genuína, não acresce a fé. A igreja é morta, a igreja não tem fé, a igreja não aprende a enfrentar as dificuldades da vida. A igreja não cresce, a igreja não se desenvolve, a igreja não cumpre o propósito do Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pastorear, então, sobre esse quarto conselho significa alimentar o rebanho de Deus com a palavra. O alimento é a palavra. Quem provê o alimento é Deus. Tudo o que nós precisamos para uma vida que agrada ao Senhor está contido nessa palavra. O pastor não precisa se ater ou absorver qualquer novidade, qualquer invencionice humana criada para agradar uma plateia. Basta esta palavra que pertence ao Senhor. É alimento para nossas vidas e que já foi provido pelo Senhor. Ao pastor cabe levar-nos a nós, de forma genuína, essa palavra, sem distorções. A palavra é alimento, tanto é alimento que o próprio Jesus, em Mateus 4:4, diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Daí a importância da função pastoral em nos fornecer o alimento, que é a palavra, de forma genuína. Nos oferecer o Evangelho puro e simples, com uma exposição clara, racional, objetiva. Eu estou nessa igreja desde os meus 13 anos. Aqui me batizei com 15 anos. Tive a oportunidade de participar de Embaixadores do Rei, União de Adolescente, União de Jovens, União de Casais. Sou PhD em curso de noivos. Tantos cursos que fiz. Então, toda a minha vida e a vida cristã, toda a informação, todo o ensino genuíno, claro, expositivo, racional, com pleno entendimento, eu recebi nesta igreja. Desde que me batizei com 15 anos, tinha plena compreensão do que estava fazendo, com 15 anos de idade. Sabia que eu era um separado do Senhor, para anunciar como servo, como qualquer outra atribuição que o Senhor me desse, o seu Evangelho. Então, aquilo que fiz de errado em minha vida, os pecados que eu cometi, as pessoas que eu magoei, eu tinha plena convicção de que eu não estava agradando a Deus. Assim como eu sei que ocorre com os irmãos também. Porque o mesmo Espírito que foi colocado em mim convive com os irmãos. Está nas nossas mentes e corações. E Ele nos avisa, Ele nos alerta, Ele fala conosco, especialmente aqueles que buscam o Senhor e o buscam em oração. Mas tive a oportunidade de pedir perdão a Deus, tive a oportunidade de pedir perdão a quem eu ofendi e prossegui a minha caminhada de fé. Porque o Evangelho genuíno, puro e simples, me foi transmitido. E eu aprendi nesta igreja. Mas transmitir o Evangelho puro e simples, genuíno, é uma tarefa difícil, não é fácil. O pastor precisa ser um profundo conhecedor, como já disse, do Evangelho. Se dedicar ao Evangelho. O nosso pastor, graças a Deus, é professor ainda no seminário. É capaz de nos instruir com esse Evangelho puro e simples. E é por esse reconhecimento, é o reconhecimento desse trabalho, dessa tarefa árdua, que Paulo, ainda falando a Timóteo, mas na primeira carta, em 1 Timóteo 5,17, Paulo diz que os pastores que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam
na pregação do Evangelho e no ensino cristão. É verdade. Esses pastores merecem honorários em dobro, merecem uma dupla recompensa, porque têm a preocupação, o zelo em transmitir a sã doutrina, sem qualquer alteração, sem qualquer invencionice, modismo que possa contaminá-la e prejudicar a vida do seu rebanho. Porque, como Paulo também alertou em Atos 20, 28 e 30, ao instruir bem o seu rebanho, o pastor o protege das investidas dos lobos vorazes. Diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Vou fazer um parênteses aqui, foi muito caro o preço pago por Jesus pelas nossas vidas. É por isso que a missão do pastor, ao mesmo tempo que é um privilégio, ao mesmo tempo que ela é a mais nobre, ela tem uma responsabilidade imensa. Porque o pastor não pode vacilar nesse ponto, no ensino da palavra. Retomando o texto, sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetraram no meio de vocês e não pouparão, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para si. Um pastor verdadeiro é um pastor zeloso na palavra, que tem como finalidade atrair discípulos não para si, mas para Cristo. Que tem a preocupação de que fique retida em nossas mentes e grafada em nossos corações a palavra da vida, para que nós tenhamos condições de discernir sobre quais heresias vão contrariar a sã doutrina, para que no nosso dia a dia nós possamos então ser capazes de viver de acordo com a vontade do Senhor, para que sejamos capazes de repelir as investidas do inimigo e a do mundo também. Sejamos capazes de discernir aquilo que convém que façamos e aquilo que não convém que façamos. Quero dar um exemplo recente. Eu tenho um amigo querido, não é cristão, eu sei que eu tenho responsabilidade sobre a vida dele, quero muito que ele esteja conosco no céu, junto ao nosso Senhor. Então, eu estou sempre procurando anunciar, dar um bom exemplo e anunciar o Evangelho para ele. E ele é uma pessoa um pouco influente, me convidou para participar do carnaval, para estar num desses camarotes suntuosos aí da Marquês de Sapucaí. E eu disse para ele assim: rapaz, obrigado pelo convite, mas eu não participo de carnaval. Eu não gosto de carnaval, não participo de carnaval. Que é isso, Fred? Que besteira é essa? Falei: não é besteira, porque o carnaval, você deve saber, é uma festa pagã, é uma festa destinada à satisfação dos desejos da carne. E, segundo a minha orientação de fé, eu tenho que viver pelo Espírito. Eu não vivo pela carne. A carne é fraca, mas eu devo resistir à carne, às tentações da carne, e devo viver pelo Espírito. Que besteira é essa, Fred? Carnaval é só um folclore, coisa de folclore. Falei: não, rapaz, você é uma pessoa inteligente, dá uma estudada no assunto, depois você me fala. E ele foi estudar, pastor. Ele foi ler, aí me ligou, logo em seguida, todo envergonhado: rapaz, me desculpe, realmente você tem razão, não sabia que o carnaval era a festa da carne.
satisfação da carne. Eu falei, sim, pois é, não precisa pedir desculpa não, mas você entendeu por que eu não posso ir? Mas rapaz, o camarote fica isolado, não tem muita das fanfarronices não, aquelas coisas. Eu falei, meu amigo, me perdoe, eu não posso, não convém, seria um escândalo. Ainda que eu quisesse ir, tenho nenhum interesse em ir, mas seria um escândalo se algum dos meus irmãos, meu pastor, me visse lá num camarote na Marquês de Sapucaí. Então, esse discernimento, dei um exemplo pessoal, mas esse discernimento vem da pregação que recebi, da pregação que os irmãos receberam, genuinamente cristocêntrica, genuinamente preocupada em manter o Cristo, o nosso Salvador, que nos comprou pelo um alto preço do seu sangue, viva em nossas mentes e escrita na tábua dos nossos corações. Meus irmãos, para encerrar, eu queria aproveitar essa oportunidade em que estamos falando de pregar o Evangelho e dessas modas, dessas invencionices que o mundo nos traz e querem incutir nas igrejas. Alguns pastores pegam para poder ganhar status, ficarem bem com a membresia, ludibriar a membresia. Não é o nosso caso, nunca foi, longe disso. Mas uma das palavras da moda é resiliência. Os irmãos devem ter ouvido já. O mundo nos ensina que nós devemos ser resilientes. O que significa resiliência? O que significa ser resiliente? A resiliência, ela pode ser definida como a capacidade de enfrentar e superar adversidades. Sinônimo de resiliente é invulnerável, resistente, forte, firme, inatacável. E também é elástico, flexível e dobrável. Trocando em miúdos, resiliente é quando alguém bate no peito e diz assim: eu sou igual bambu, envergo, mas não quebro. Já ouviram isso? É isso. Isso é ser resiliente. Na própria força que tem, na própria autodeterminação que tem, dizer que enverga, mas não quebra. Entre os animais, o sinônimo de resiliência é encontrado no camelo. O camelo é um animal de grande porte, ele é forte, ele sozinho consegue se adaptar e sobreviver nas maiores adversidades, até mesmo um deserto, nos locais áridos, que é o habitat natural do camelo. Os camelos conseguem ficar muito tempo sem comer ou beber água. As corcovas do camelo são depósitos de gordura. Quando faltam os nutrientes a ele, quando há escassez de alimento, o sistema dele aciona essa gordura que há nas suas corcovas para que possa hidratar o seu corpo e satisfazer as suas necessidades. O camelo também, olha que curioso, o camelo tem os cílios longos, que protegem a sua visão da poeira, da areia do deserto. Essa é a sabedoria do mundo, né? O que eu quero te lembrar aqui é que você não é camelo, é que você é ovelha. A ovelha não tem cílios longos. No contrário, a ovelha é míope. E a ovelha não consegue viver sozinha. Ela não consegue, ela tem dificuldade. A própria miopia dela atrapalha ela. A ovelha, ao contrário do camelo, não é autossuficiente. A ovelha, ao contrário do camelo, não vive sozinha, vive em rebanho. A ovelha, ao contrário do camelo, precisa de um pastor para cuidar dela. Então, meu irmão, você não precisa ser resiliente. Ao contrário, a sua força está no seu Deus.
É o seu Deus quem lhe ajuda a superar toda e qualquer dificuldade. Como cantamos aqui, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Ele é Deus, se a doença vir, Ele é Deus, mas se vier, Ele é Deus. Pastor Valdemir comentou comigo em determinada igreja, não vou mencionar, aliás, evitei mencionar exemplos e nomes de pastores. Esta canção foi proibida, porque ela contraria o evangelho da prosperidade, da cura divina por autodeterminação nossa, porque nós queremos. Essa canção, ela contraria tudo isso. Essa canção, ao contrário dessas teorias da prosperidade, teoria da cura no momento em que nós queremos a cura, porque nós queremos, e não porque é a provisão divina, ela não é o evangelho puro e simples. Ela contraria a sã doutrina. Quantos irmãos em Cristo foram contaminados por essas teorias e se frustraram depois em razão disso? Percebem o tamanho do estrago que é criado depois que uma pessoa é frustrada porque alguém lhe disse que por aceitar Jesus ela vai se tornar rica e os anos se passam e ela não muda o seu status financeiro? Nós somos ricos do Senhor. Nós devemos juntar tesouros no céu e não na terra. Os irmãos sabem bem isso, porque os irmãos receberam o genuíno evangelho, o evangelho puro e simples. Então, meus irmãos, você não é camelo, você é ovelha, a sua força vem do Senhor, e é por isso que você não deve temer, assim como eu, você não deve ter medo. Vocês sabem quantas vezes a palavra não tenha medo ou não temas aparece na Bíblia? 366 vezes. Para até no ano bissexto, irmã Eleni, nós nos lembrarmos de não ter medo. Porque Paulo enfatiza em 2 Timóteo 1, 7, que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso, o medo, o espírito de medo não pode nos dominar. No momento em que o medo tentar lhe dominar, tentar lhe retirar a paz, tentar lhe retirar o equilíbrio necessário, lembrem-se das palavras de Paulo a Timóteo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E o nosso Senhor é a fonte de segurança, de coragem e de esperança. Amém. Que Deus nos abençoe. A sua palavra.